dentro da psicologia analítica, assim como a interpretação de contos. Eles devem ser interpretados ou eles por si só já revelam o que eles têm que revelar? Não precisa tentar mostrar nada, e sim o leitor por si só se encantar, ter uma abertura e descobrir o significado para si. Então, a gente encontra também uso de magia, encantamento, metamorfose, falam da busca da realização pessoal, enfrentamento de obstáculos e provas que constituem um verdadeiro ritual iniciático para o herói e heroína. Essa parte é muito importante desse processo iniciático, dessas fases, dessa jornada, desses ritos que a gente encontra nos contos de fadas, que é um ponto que Jung falou que a nossa cultura perdeu bastante esse aspecto dos ritos, das passagens, e de certa forma isso traz uma estagnação psíquica na nossa jornada rumo à individuação. Eu gosto muito de um texto publicado na BBC por Hepzibah Anderson. Ela traz a seguinte questão: está na hora de reescrevermos os contos de fadas? Porque atualmente as histórias infantis, os contos de fadas, são muito criticados por serem baseados em estereótipos de gênero, terem uma moral questionável. Mas será que esse tipo de ponderação tem algum sentido? Ela cita a Sally Garden, que fala: os contos de fadas são tão poderosos, eles contêm tudo o que você precisa. São a forma de arte perfeita. A chave para esse poder é a sua versatilidade. Assim como o mito não se desgasta, pode ser visto de diversas formas, em diversas etapas diferentes da nossa vida, da nossa jornada espiritual e na nossa jornada do herói, do ego, no mundo terreno. Em João e Maria, por exemplo, a criança feliz vê a casa bolorenta, a criança infeliz prova o pão de gengibre. A criança traumatizada conhece a sensação dos dedos da bruxa ossuda. Por isso não deve ser interpretado, porque cada um vê de acordo com o que é, com aquilo que sente, com a sua história. Então isso é um aspecto muito importante também, que a respeito dos contos de fadas. A escritora prossegue: as histórias de fadas dão poder às crianças. Ela cita o gênero de livros infantis realistas. Se você der um desses para uma criança presa em uma torre, Gardner afirma, com uma mãe viciada e um companheiro traficante de drogas, ela vai achar que não há saída nenhuma se você der um conto realista para ela. Mas se você der um conto de fadas, uma história inspiradora, onde ela usa a imaginação de forma criativa para sair de uma situação muito hostil, por exemplo, Rapunzel presa numa torre, você está dando esperança para essa criança que está sendo massacrada pela realidade hostil. Mas uma coisa que se questiona muito, os movimentos feministas atualmente questionam bastante essa questão da identificação com as princesas, o quanto isso contribui para a nossa transformação, para o nosso equilíbrio social rumo à alteridade. E ela diz o seguinte: em primeiro lugar, as crianças não precisam se identificar com as princesas. Você pode ser qualquer coisa num conto. Você pode ser a bruxa. Em segundo lugar, é importante lembrar que esses contos são antigos e explicar porque a criança pode superar essa fixação com a beleza, com o padrão. No próprio conto, se a gente for pensar da Branca de Neve,
aquela beleza vazia da bruxa, aquela fixação, aquela beleza que a torna feia, né? Aquela possessão, não renovação, aquela mãe terrível. Enfim, muitos aspectos que podem ser analisados em um único conto de fadas. Quanto à fixação aparentemente universal com a beleza feminina, você tem que interpretar isso como uma metáfora, diz Varner. É mais importante lembrar que, juntamente com seu vocabulário imaginativo e sua insistência na esperança, os elementos sobrenaturais dos contos de fadas ensinam até os leitores mais jovens a entender que você pode se divertir com alguma coisa sem ter que obedecer a ela, conhecer as regras, os padrões, para poder desobedecer com propriedade. Por mais tentador que seja culpar os contos de fadas pelas falhas na questão da revolução sexual, do equilíbrio entre os gêneros, essa é apenas uma das influências que conspiram para manter gerações de mulheres em seu lugar. Então, está mais revelando aquilo que é essa questão da exclusão do feminino, da inferiorização do feminino. É um fato na nossa sociedade que está sendo revisto e não devemos culpar os contos de fadas, as histórias dos povos que por serem eles os moldadores, talvez os próprios moldes, mas não os moldadores. Então, os contos falam de pessoas comuns que geralmente prevalecem contra obstáculos terríveis que são jogados em seu caminho por pessoas com mais poder do que elas. E há um elemento de coragem que é importante, a ideia de esperança, de ultrapassar barreiras. Hoje na nossa sociedade, assim, a gente tem isso em alguns momentos, as barreiras, sei lá, o vestibular, conquistar algo. Algumas pessoas assim não enfrentam situações como Joãozinho e Maria, onde os pais não tinham o que comer e os abandonariam na floresta. Situações muito do ponto de vista psíquico muito traumatizante, e mesmo assim, em meio ao trauma, em meio à hostilidade, encontrar uma resposta criativa e ainda encontrar em meio a tanta dor, tanto abandono, encontrar um tesouro. Então essa é uma mensagem também de esperança. E daí a autora, né, a Anderson, comenta que o conto de fadas dela favorito era Caixinhos Dourados, que tinha uma heroína que não era um modelo comum de princesa, ela era malcriada e exigente. E lembrando que hoje a gente tem muitos modelos de princesa. E para não estender muito o vídeo, já vou encerrar agora com a questão que inicialmente a Marina Warner ela coloca que os contos de fadas não eram destinados às crianças, que eles eram destinados aos adultos. Antes, quando não tinha TV, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube. E a Marie von Franz, no livro Interpretação dos Contos de Fadas, ela complementa que essa questão de agora os contos de fadas estarem relegados às crianças revela uma atitude típica que define a nossa civilização, segundo a qual o material arquetípico é encarado como algo infantil, a perda do valor simbólico, a perda da capacidade de simbolizar, a perda da magia que a gente percebe atualmente na sociedade. Então essas coisas ficaram delegadas às crianças. A Disney fez um papel bem interessante e politicamente correto de adaptação de contos que eram bem brutos, vamos dizer, para as crianças. Eles adaptaram de uma forma mais macia e politicamente correta.
Bem, é isso. Eu só queria fazer essa breve introdução à questão dos contos de fadas, que é um tema muito amplo dentro da psicologia. A gente pode trabalhar com muitos conceitos, ânima, ânimo, sombra, individuação e muitas coisas, arquétipo, dentro desses contos.